Olá pessoal, eu sou o Dr. Bionic e estou aqui para falar sobre qual a importância da sua informação, da informação de qualquer lugar que você tenha visto ou ouvido falar. Qualquer informação tenha uma base, ou seja, seja confiável. Por quê? E inclusive eu também vou falar um pouco de arqueologia, já que a arqueologia é quase que um fato da época, porque não é um texto escrito por alguém que pode ter mentido, pode ter inventado. Isso pode acontecer, mas é um objeto bem sólido, intocável, mas geralmente tocável, né? Que assim, tem algumas coisas que estão muito velhas e se você tocar você pode quebrar com muita facilidade. Mas então, quando você não tem confiança da sua informação, quando sua informação não é confiável, você não sabe, você não tem uma prova concreta, bom, desconfiança é gerada. Porque se você não tem uma informação completa, tem um achismo, ou tem uma informação de outra pessoa que você não confia, ou essa informação veio de outra pessoa, você não tem 100% de certeza. Na nossa vida a gente quase nunca tem 100% de certeza. Por quê? Porque, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar na sua infância, ou no adulto, ou com os seus filhos, sobre a antropologia dos índios. Antropologia é quando humanos comem humanos, canibalismo. E os indígenas, muito tempo atrás, não muito, 500 anos atrás mais ou menos, ou bem mais, depende. Mas o Brasil foi descoberto, ou como eu sempre falo, foi descoberto para o mundo, porque o Brasil já existia há muito tempo, né? Bilhões de anos antes de qualquer ser vivo. E o que aconteceu? Um cara, depois de algumas décadas do descobrimento do Brasil, algumas pessoas foram lá, mas não muitas, pouquíssimas na verdade. E uma pessoa foi, um pobre, não lembro o nome dele agora, não vou lembrar o nome de ninguém, tá? Então não se preocupe sobre nomes. Minha informação não está correta, não lembro, então nem existe. Mas de qualquer forma, ele foi lá no Brasil porque ele ouviu falar que tinha ouro, tinha prata, esmeraldas, coisas riquezas. E ele foi lá e, segundo ele, tô tentando colocar essa pitadinha, tipo, segundo ele foi raptado por índios e quase não escapou de um ritual canibalismo, um ritual de canibal. E eu vou falar uma coisa rapidinha, que os índios antigamente não comiam carne humana porque, é gostoso. Não. Por dois motivos principais. O primeiro é que o amor, parece estranho isso, mas assim, índios acreditavam que enquanto o corpo estava vivo, a alma, né, a pessoa continuava lá dentro, esperando, até fazendo os olhinhos. Então, ele ficava esperando lá dentro do corpo. Então os pais comiam os filhos pra libertar a alma do filho e pra demonstrar seu amor. Tipo assim, digere, né? Se torna parte dele. Que consome o filho se torna parte dele. Que coisa que acontece com os filhos, com os pais, esse tipo de coisa. E a segunda motivo é relacionado com o primeiro. Porque o primeiro tem a ideia que você se torna um com seu filho. Ou pai, você comeu ele. E isso acontecia com os inimigos, ou sábios da própria tribo. Onde, por exemplo, inimigos eram capturados
e levados e mortos para que sua carne fosse consumida, para que eles ganhassem a força, a inteligência e outros aspectos dessa pessoa que eles comeram. Eles acreditavam que incorporava força. Eles também faziam isso com os próprios guerreiros que estavam mortos, né? Estavam já mortos. Então, e segundo ele escapou. Bacana. Ele escapou do ritual antropológico. É caindo de canibalismo. Não lembro agora. Eu lembrei no começo do vídeo, mas não tô lembrando agora. Fazer o quê? Mas então, ele sobreviveu. Bacana. Muitos acreditaram. Muitos mesmo, na verdade. Porque teve o livro que ele fez, aí teve um remake do livro, e teve até um filme que aparentemente saiu em 2019. Eu não vi o filme, nem conheço muito do filme. Mas as revisões do filme são quase perfeitas na questão histórica, né? Eu não sei das outras questões de atuação e... Mas assim, todas as revisões que eu vi estão lá. Que é uma revisão, é um renascimento perfeito dos rituais antropológicos dos índios e da natureza, esse tipo de coisa. Legal. Porém, pronto. Porém, como a gente sabe que eu tô falando a verdade? Como a gente sabe que a informação desse cara, não lembro agora o nome do cara, é verdadeira. Como a gente não sabe se ele alterou alguns fatos, talvez, sei lá, viu de longe e quis colocar que ele que foi raptado, ou ouviu, talvez ele ouviu isso e se colocou pra tentar tocar o coração das pessoas. Porque... desculpa. Porque ele... poucos, na verdade, né? Ele foi uma das poucas pessoas nas primeiras décadas a visitar realmente o Brasil e ficar lá. E muitos estavam curiosos nessas novas terras. Inclusive, se você olhar nos mapas antigos mesmo, feito pelas pessoas, os primeiros portugueses que visitaram aqui o Brasil, antes da colônia, antes de tudo, eles colocavam nas partes que eles não conheciam dragões, criaturas mitológicas como se fosse desconhecido. Sério, você procura em mapa Brasil 1500, acredito que apareça no interior do Brasil dragões, criaturas mitológicas, porque só o que eles viram de relance já era muito estranho. E aí eles adicionaram dragões, né? Algo realmente estranho pra eles. Porque, vamos ser sinceros, o Brasil tem várias coisas diferentes de outros países. É uma mini Austrália. É que a Austrália é bem mais diferente, de qualquer forma. E aí, como a gente tem garantia que as informações deles não são simplesmente forjadas, criadas por alguém ou criadas pela editora, porque ele era pobre, como eu disse, pessoas pobres infelizmente não conseguiam ler nem escrever. É muito improvável que ele tenha escrito o livro. Na verdade, foi um médico, amigo dele, que escreveu. E foi a editora que publicou. Inclusive, a tradução para português foi feita por Monteiro Lobato. Isso é interessante. E a gente não sabe a informação. A gente não sabe se talvez nunca tivesse. Porque o único fato que a gente tem sobre os rituais antropológicos é o livro dele. Só isso. Nada mais, nada menos. Poucos outros relatos, acredito. Eu não vi, então podem procurar. Me corrija no comentário se eu estiver falando algo errado. De boa. E além disso, a falta de informação dele levou hoje, depois de o quê? Mais ou menos 480 anos depois dele ter publicado o livro. Agora eles estão começando a se perguntar: será que essa informação é verdadeira? E isso acontece com não só apenas historiadores e outras coisas, e não apenas com historiadores, mas com várias outras coisas. Por exemplo, quando você fala
Aquela desculpa clássica que aparece em filmes. Eu não trouxe minha lição de casa porque meu cachorro comeu. Pouquíssimos acreditam nisso. E aí vem a pergunta: como eu provo pro professor ou professor que o meu cachorro comeu o livro? Ou a lição de casa? Bom, os restos. Talvez um pedaço da folha ou algo assim. Mas poucos acabam se importando com a prova. Mas a prova é o que constitui a verdadeira confiança, ou pelo menos o começo dela. Depois, porque assim, para criar confiança com alguém, você tem que ter a confiança dela. Cada um tem jeitos diferentes de se conquistar confiança, mas todos envolvem acreditar que você possa fazer algo para ela em momento de necessidade. Como você demonstra isso? Sim, devaga um pouco entre pessoas e pessoas, mas o que sempre fica é verdades, quando você conta uma verdade. E como você realmente mostra que está contando a verdade? Além de você falar, além de outros falarem. Provas. Por isso que a arqueologia é uma ótima forma de história. Porque, ao contrário de história, que a gente analisa textos e deduz alguma coisa que foi escrito, qualquer um pode ter escrito texto. Pode ter sido um piadista querendo fazer uma piada sobre, sei lá, a Austrália, falando que tem, sei lá, monstros lá, sabe? Tem até uma piada, porque a Austrália é estranha, em questão que tem muitos bichos diferentes lá. Aí colocaram esse bicho, tipo, vários bichos diferentes. Então, né, historicamente, qualquer coisa que eu escrevo, sei lá, se eu escrever um papel falando assim: todos os seres humanos têm, não sei, barba. E aí, muito tempo depois, talvez depois dos seres humanos, ou depois que nossa forma hoje em dia acabou, porque a gente evolui. Se você for ver gráficos de como a gente era antigamente, a gente parecia um macaco. A gente era macacos, né? Muito enrugado, com a corcunda. Então, obviamente, vai mudar. Então, se eu colocar isso, e historicamente eles forem analisar isso, todo mundo tem barba. É isso. Mas isso não é verdade. Eu mal tenho barba. Na verdade, eu não tenho barba. Então, nada de barba. Então, essa informação estaria equivocada. Mas, arqueologicamente, não. Claro que eu me pergunto se dá pra conservar barba. Mas vamos supor que dê pra conservar barba. Eles foram ver os fósseis de vários seres humanos e não eram todos que tinham barbas. Bom, fato, minha história estava errada. Claro que eu não sei se dá pra conservar cabelo e barba, eu não lembro. Eu sei que olhos não dá, nariz também não, carne em geral. Mas então, antigamente, tipo bem antigamente, na época dos egípcios, dos gregos. Pera aí, primeiro. Mesopotâmios. Então, eu estava tentando lembrar que é uma das raças mais curiosas que tem. Porque os mesopotâmios, eles tinham, assim, escrituras nas paredes de Plutão. Eles tinham, primeiro, conhecimentos de astronomia bem antes da criação das lentes, do vidro, do próprio vidro. E eles sabiam de Plutão. Foi descoberto em 1940 e bolinhas. 1900 e bolinhas, porque eu também não lembro se é 40, mas é 40, 60, 50, por volta daí. Então, eles deixaram pouquíssimos escritos, e um escrito que eles deixaram poderia provar muita coisa. Mas por que não prova? Que é o escrito dos Anunnaki. Você procura Anunnaki depois na internet, que são os possíveis povos alienígenas que se encaixam com acontecimentos da Bíblia, tipo dilúvio, só que não foi Deus, foi alienígenas. Então, aliens mesmo, tipo, que vieram do planeta X
que também é uma teoria que talvez realmente exista um último planeta ainda não descoberto pela sua órbita incrivelmente longa. E mesopotâmios descreviam isso antes da criação de roupas apropriadas, ou das lentes, ou de qualquer coisa que a gente conhece hoje em dia. Lá não tinha. Mas como a gente tem certeza que como a gente tem certeza que os aliens existem? Provas, algo de outro mundo. Tipo, não exatamente um OVNI, mas também, né? Também um OVNI, mas assim, algum material ou um formato de esqueleto ou algum material desconhecido ou liga muito avançada para a época, tipo dos mesopotâmios, que não conheciam, mal conheciam metal. Não, bem antes do metal, eu acho. Tá vendo? Informação imprecisa. De qualquer forma, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que o povo mesopotâmio sabia de Plutão por causa que estava escrita nas paredes dele. Pelo menos era parte da cultura deles. Então a importância de ter uma informação bem precisa, como no começo do vídeo, que tá até longo agora, é que com uma informação precisa, principalmente algo sólido que eu possa tocar, provavelmente sentir o cheiro, e ele gera confiança nas pessoas. Tipo assim, eu estou contando a verdade. Observe a prova. Toque nela. Sinta o cheiro de laranja. Mas, tá, suquinho. Não mais. Mas então. E não é apenas para criar confiança. Não. Mas tem um segundo motivo. Que é história. Porque a gente pode escrever qualquer abobrinha aí. E eventualmente historiadores do futuro veem isso. Mas se a gente sempre conserva e conta a verdade, ela continua com a gente. Coisas boas acontecem com a gente quando a gente conta a verdade. Muitas mentiras são contadas a cada dia e muitas delas são descobertas. E muitas pessoas ficam muito mais chateadas pela postura de você ter mentido do que pela postura que você teve. Então eu vou deixar o vídeo por aqui, ficou muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem seus comentários e me corrijam nos comentários, por favor, sobre tudo que eu disse. Opinem também. Deixem um like, se inscrevam no canal. E próximo vídeo para onde eu vou falar dos mesopotâmios, que é um povo que eu realmente me amarro, porque tem tantos mistérios envolvendo eles. Mas isso só para amanhã. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Ou tarde, ou noite.